Vocês notaram que após a decolagem a aeronave guina sobre a pista? Essa é uma situação que pode vir a ocorrer caso tenhamos uma condição meteorológica que exija do piloto a execução desse tipo de manobra. Então, hoje, dando sequência ao nosso manual de manobras, vamos estar falando sobre a decolagem com vento de través, pontuando todos os cuidados que o piloto precisa ter para executar essa manobra de maneira correta. Sabendo também, né, pessoal, que antes de todo voo é muito importante a gente conhecer a nossa aeronave, conhecer as limitações da nossa aeronave, como velocidade mínima de controle da aeronave, tanto no solo quanto no ar. Sim, pessoal, existe uma velocidade mínima de controle em ambas situações. Também saber as limitações de operação, né, com vento de través. Essas limitações, elas vão estar previstas no nosso manual da aeronave. Então é muito importante, antes de qualquer voo, a gente ter esse conhecimento das limitações e de todo o manual da nossa aeronave. Antes de todo voo, também é muito importante a gente checar a meteorologia, né? Checar a meteorologia antes de todo voo é importante para que a gente possa prever o que a gente vai enfrentar durante o nosso voo. Não só na decolagem, quanto no cruzeiro, né, que é o voo aquele de A para B, né, e a nossa aproximação para pouso. Caso só tenha um aeródromo envolvido, a gente checa a meteorologia, né, com previsão para o futuro no horário do pouso também, tá? Então, essas duas situações é muito importante a gente saber antes de todo voo que a gente for executar. Fiz as minhas consultas meteorológicas, identifiquei que o vento está de través, mas ainda não ultrapassa as minhas limitações previstas no meu manual da aeronave. E decidi realizar o voo com segurança. Quais são os cuidados que eu preciso ter para executar essa manobra de maneira correta? Vamos lá. O primeiro deles é identificar a cabeceira em uso. Ver se, mesmo com vento de través, não existe uma cabeceira que esteja mais favorecida com o vento. Se a pista tem aclive ou declive, né? Também pode facilitar na minha decolagem. Também tenho que ver se não existe nenhum obstáculo na cabeceira que eu decidi utilizar, né, pessoal? Caso eu não execute essa manobra de maneira correta, isso pode ser um problema durante a minha decolagem, tá? Então, agora identifiquei a cabeceira em uso, vi que não existe obstáculo, que a pista é nivelada, estou alinhado sobre a pista. Antes de iniciar a decolagem, eu tenho o segundo cuidado que eu preciso ter. Eu necessito defletir o aileron, né, através do manche, né, defletir o aileron para o lado que o vento está vindo. Se o vento está vindo da minha esquerda, eu aplico o aileron para a esquerda. Se o vento está vindo da direita, eu preciso aplicar a aileron para a minha direita, tá? Dependendo da intensidade do vento, né, pessoal, eu tenho que fazer essa deflexão de maneira total, deixando todo o aileron defletido para o lado onde está vindo o vento, né? Após isso, eu vou iniciar a minha decolagem. À medida que a aeronave está ganhando velocidade, eu vou diminuir a deflexão do meu aileron, tá? Esse cuidado é necessário porque existe pouco fluxo de ar na asa, né? E eu preciso de mais comando para que tenha uma resposta após a aeronave ganhar um pouco mais de fluxo de ar, né? Diminuindo a pressão no extradorso da minha asa do intradorso. A partir daí, qualquer rajada de vento ou uma intensidade, dependendo da intensidade do vento, ela ajuda a aumentar o fluxo de ar na asa, aumentando a sustentação da asa que está recebendo o vento. Beleza? É um cuidado muito importante porque, como se o vento, por exemplo, o vento está vindo da minha direita, a asa da direita vai ganhar mais sustentação, né? Ela vai ganhar sustentação antes do que a asa esquerda, fazendo com que essa asa levante.
né? Então eu preciso manter a asa baixada para que eu consiga manter o controle da aeronave sobre a pista. Esse é o maior cuidado que a gente precisa ter durante a execução dessa manobra, né? Dependendo da aeronave que você estiver voando, se é uma aeronave mais leve, né, ela pode até ganhar sustentação antes da hora e ter uma asa com sustentação e a outra asa sem sustentação suficiente para manter o voo e eu perder o controle da aeronave sobre a pista. Esse é um cuidado. Após isso, né, eu defleti, vou ganhando velocidade, eu vou diminuindo a intensidade que eu estou aplicando o aileron para o lado que está vindo vento, né? Eu vou aguardar as velocidades de rotação, que a aeronave é a velocidade na qual eu vou executar a manobra de cabrar a aeronave, tirando a aeronave sobre a pista com segurança. Eu tenho que aguardar essas velocidades, né, evitando assim que a aeronave saia da pista antes da hora, né. Quando eu fizer esse movimento, né, esperei a velocidade, crochequei, vou cantar ali o meu call out de rotate, né, que é avisando que eu vou tirar a aeronave do solo, né. Nesse momento eu vou fazer duas aplicações de comando ao mesmo tempo. Eu vou aplicando o pedal, aplicando o leme de direção para que para o lado que está vindo o vento, né? Por exemplo, o vento está vindo da minha direita, eu vou aplicar pedal, eu vou aplicar o leme de direção para a direita. Se o vento está vindo da minha esquerda, eu vou aplicar o pedal esquerdo, né? Guinando a aeronave, que é o que a gente viu que aconteceu lá no início desse vídeo, tá? Aplicando o pedal para o lado que está vindo vento e nivelando as asas, né? Tirando a aplicação do aileron que eu estava dando para compensar o vento. Por que é muito importante manter as asas niveladas? Só assim eu vou ter o máximo de coeficiente de sustentação, né? Então, eu preciso desse coeficiente de sustentação máximo para que eu ganhe altitude o mais rapidamente possível e mantenha a segurança do voo, tá? Então, apliquei o pedal para o lado esquerdo, vou tirando o manche, nivelando as asas completamente, aumentando assim o coeficiente de sustentação e compensando a aeronave somente com leme de direção durante a decolagem. Talvez eu esteja usando alguns termos aeronáuticos aqui que tu ainda não tenha conhecimento, mas caso ficou interessado, acessa o trem de pouso, te cadastra para a próxima turma de piloto privado, que lá a gente vai estudar muito mais a fundo essa parte de coeficiente de sustentação, superfície de comando, regulamentos de tráfego aéreo, navegação aérea. Beleza, pessoal? Continuando nosso vídeo, tem algumas dicas para dar para vocês, se vocês tiverem essa experiência de decolar com vento de travessa, caso a condição meteorológica exija de vocês alguns cuidados, tá? Primeira dica que eu tenho para dar para vocês, que é após executado tudo isso que eu falei anteriormente de forma correta, eu não posso deixar minha aeronave derivar durante o percurso de decolagem, né? Eu tenho que manter a trajetória de decolagem, o rumo de decolagem, né? Para isso, eu preciso pegar referências no solo, caso não tenha uma carta aeronáutica publicada, prevendo aí os rumos de saída, né? Que é no caso do voo por instrumento, não tenho nenhum auxílio na navegação, eu posso utilizar aí a internet para me auxiliar. Como assim, Daniel? Eu posso aí abrir o meu aeródromo no Google Maps e utilizar em terrenos ou Google Earth e ver quais são as referências que eu tenho no meu percurso de decolagem, na minha trajetória de decolagem. Utilizar referências fixas como um campo de futebol ou um lago, enfim, alguma referência fixa que seja de fácil visualização para que eu use isso durante o meu percurso de decolagem, tá? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, caso vocês não tenham voado ainda, não conheçam o aeródromo que vocês estão decolando, tá? Segunda dica, tá, pessoal? Manter as asas niveladas. Quando eu ministrava a instrução, muitos esqueciam que a gente tem o máximo de coeficiente de sustentação mantendo as asas niveladas, tá? Isso é muito importante para que eu ganhe altitude o mais rapidamente possível. Isso eu preciso fazer até o ingresso na perna de travessa, né, no circuito de tráfego. Então, mantenha as asas niveladas,
durante todo o percurso de decolagem até o ingresso na perna de travessa. Terceira dica, tá, pessoal? Respeitem as limitações da aeronave de vocês, tá? Vejam quais são as limitações de vento de travessa e não ultrapassem ela, né? Lembrando que caso a aeronave tenha algum seguro e aconteça qualquer outro problema que não seja decorrido com vento de travessa, vocês ultrapassaram ali o limite máximo da aeronave, então o seguro não vai cobrir, né? Fora que é a segurança de vocês, tá, pessoal? Então, respeitem as limitações do avião de vocês, tá? Aluno, não questione a opinião ali quando a meteorologia estiver adversa do instrutor de vocês, tá? Lembrando que ele está ali como o responsável por ministrar a instrução. Então, não forcem, caso o instrutor diga que não tem condições meteorológicas para executar o voo, né? Não fiquem aí abalados ou não fiquem questionando, achando que o instrutor não quer fazer aquele voo, né? Lembra, ele é o responsável pela segurança da aeronave e segurança do aluno, tá? Então, respeitem aí o instrutor e respeitem a escola, a instituição que vocês estão voando. Na minha opinião, a fase mais crítica do voo é a fase de decolagem. Vocês viram quantos cuidados a gente precisa ter caso a gente encontre um vento de travessa. E mesmo não tendo uma condição meteorológica assim, na minha opinião, ainda é o momento mais crítico, porque a aeronave está com baixa altitude e baixa velocidade. Até temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde a Karen fala para vocês as panes que podem acontecer durante a decolagem. Caso não tenha visto, acesse o vídeo que é bastante interessante. Com isso a gente conclui a nossa decolagem com vento de travessa. A gente se vê nos próximos vídeos e não esquece de comentar, compartilhar e me dizer aí se tu já teve uma experiência de decolar com vento de travessa e qual foi essa intensidade de vento aí, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos.